Vamos lá, gravando. Bom dia a todos, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o chat aqui para ficar vendo o chat aqui. Vamos lá, todo mundo abre a apostila. Abre a apostila. Ok. Abre a apostila. Página 123. Beleza, valeu. Bom dia, professor. Fechou? Beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Página 123 da apostila, por gentileza. Na aula passada, nós nos prendemos a respeito da definição de arte. Confere? Tudo bem? Isso mesmo, definição de arte, página 123. Nós fizemos a leitura na página 123 até esse quarto parágrafo aqui. Me acompanha aqui? Me acompanha? Já coloquei para gravar. Coloquei para gravar. Vou fazer só na voz, vou ler a apostila. Isso. Tá, beleza. Olha só, diz assim, pode ser então que a arte busque responder a uma necessidade humana e social. Entretanto, possui duas diferenças básicas em relação às outras ciências que o homem criou. Primeira diferença, tópico 1. A arte não tem como objetivo o conhecimento lógico de algo, isto é, não se baseia somente na observação de fenômenos naturais, para depois demonstrar os resultados, reconhecimento científico. Por isso, não devemos julgar a arte a partir de conhecimentos como útil ou não útil. Olha só, cara. Isso aí não serve para nada. Vai lá, professor, ensina a gente a fazer a trigonometria aí. É mais útil. Fechou? Não. A gente não julga por elementos úteis, ou aquilo que é útil, aquilo que não é útil. Eu acabei de sair do terceiro ano. Lá no terceiro ano eu fiz a leitura do poema de Manuel de Barros, chamado O Guardador de Inutensílios. O Apanhador de Inutensílios. Como é que a gente vai apanhar algo que é inútil? Então eu fiz uma pergunta para eles, vou perguntar de novo. Você consegue contar uma história de algo que você achou na rua? Quem conseguiu encontrar algo? Dinheiro. Quem que achou dinheiro? Quanto dinheiro você achou na rua? 150 euros? Onde você achou, velho? É mesmo, irmão? Bom, 150 euros é muito dinheiro, né, velho? Achou em Portugal esse. Você, minha amiga, você. 20 reais na frente da cantina. Aí ele fala assim, fui eu que perdi. Fui eu porque sem lanche aquele dia. Vai. É? Você, minha amiga? Achei 10 centavos na quadra. Muito bem. 10 centavos. Linda, você. 40 dólares. Mas aonde? Aqui em Campo Grande? Onde? Ô, louco, né? Disney. Achei 40 dólares. Nunca saiu do Nova Lima. Nunca viu Nova Lima 2, fiquei falando. Vai, Lina, você também levantou a mão? Você? Não? Ninguém achou dinheiro? Ninguém mais achou dinheiro? Na orla? Tá. Esses dias eu estava andando no Parque das Nações Indígenas, achei vintão. Assim, no que eu vi vintão, já enfiei no bolso, né? Aí eu pensei assim, bom, se eu achar alguma criança chorando, porque criança é sincera, né, velho? Eu perdi minha vintão. Aí eu vou devolver, né? Ou então algum marmanjo, né? Você vê algum marmanjo, cara, pô, velho, agora o dinheiro do Uber, irmão. Aí eu vou devolver. Mas não achei, aí eu tomei uma água de coco no final. E aí nós tem um cartão de água de coco. E aí eu olhei assim, perguntei pra ele, esse dinheiro é seu? Aí ele falou que era, mas as amigas pediram pra eu falar com ela. São certas coisas que não se pergunta, né? Essas coisas não se perguntam. Dinheiro é seu? Claro que é meu, né? Mas pensa comigo.
Em Manuel de Barros, ele fala sobre o apanhador de inutensílios. Como é que você vai apanhar algo que é inútil? Então, agora, muito importante, o que é inútil para Manuel de Barros? Aí que vem a questão. Porque o inútil, por exemplo, a gente pode pensar a respeito das coisas da vida. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para você. Quem hoje de manhã acordou, entrou no carro, veio a pé, sabe lá Deus como, e aí deu uma olhada no céu, falou assim, cara, hoje o céu tá lindo, velho. São coisas que a gente deixa passar batido, irmão. Então pensa comigo, hoje você teve um privilégio. Gente que está com Covid, que não viu o dia raiar, certo? A média é mais ou menos 1.000 pessoas por dia aqui no Brasil que estão morrendo de Covid. É a média. Então, hoje de manhã, teve um determinado ser humano que não teve o privilégio que você teve. Entendeu? E aí, a gente insiste em ficar conversando a respeito de tantas coisas, de tantas coisas, de tantas coisas, e a gente esquece, cara, do espetáculo diário, que é estar vivo. Que é você poder ver o céu, por exemplo, à tarde, um pôr do sol em Campo Grande. Campo Grande, ele é bem planozinho, né, cara? Então, o pôr do sol em Campo Grande é um espetáculo, seja lá a perspectiva de onde você estiver. O pôr do sol em Campo Grande é um espetáculo. Então, são coisas que, para a maioria das pessoas, passa batido. Por quê? Eu costumo brincar, né? Porque a gente insiste, irmão, em sobreviver. Ó, o camarada achou 150 euros aqui. 900... Não, ele está falando dos seus 150 euros. Dá R$975. É isso mesmo? Acho que não dá tudo isso, né? Dá tudo isso, Felipe? 150 euros. Dá mais de R$6. Já fez o cálculo já? Quanto que dá 150 euros? Dá isso mesmo? Aí o Felipe falou que se dá assim, R$975. Fechou então. O que acontece? Ele é um apanhador de utensílios, por quê? Porque no dia a dia, no decorrer, a gente tem coisas que a gente não dá importância, irmão. Eu moro num condomínio lá, e no condomínio o camarada trata o jardim. Cara, o jardim é lindo, irmão. Em mais de uma oportunidade eu encontrei o jardineiro e falei, cara, parabéns pelo seu trampo, velho. Que jardim lindo, cara. E são coisas que a gente deixa passar batido. E a gente mora numa cidade onde a natureza é exuberante, né, irmão? Por exemplo, quantas vezes você já gelou na frente de um IP? Aí você fala, professor, isso é inútil, pelo amor de Deus, ensina aqui uma trigonometria para nós aqui, né? Isso é inútil. Fala um pouquinho da cadeia de carbono. Irmão, a gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo, irmão. Você está entendendo? Então, quantos aqui já não gelaram na frente do IP? Tá passando na rua, tá lá o IP florido, irmão. O IP é um espetáculo, irmão. Aí começa a cair as flores amarelas, ele forra o chão de amarelo, assim. Já viu aquele tapete de amarelo? IP roxo, aquele tapete roxo, irmão. A gente vive numa capital, uma capital das araras, irmão. Cara, quantas vezes você já não parou assim, você viu arara que não acaba mais? Numa árvore, num pinheiro, num coqueiro, adoram coqueiro, né? E aquele coqueiro forrado, tucano, irmão. Quantos aqui já pararam assim, para ver um monte de tucano voando? Você vai na Universidade Federal, você vê facinho jacaré. Facinho na universidade, você vai ali no Lago do Amor, quem já fez isso? Lá no Lago do Amor, vê facinho jacaré, inclusive você não pode ficar marcando lá não. Porque os jacarés não são grandes, né, cara? São assim. Fechou? Fechou o argumento? Fechou o argumento, ele acabou de fechar o argumento. Você já teve a oportunidade de trazer em Campo Grande algum parente seu de São Paulo, Rio de Janeiro, e levou assim? Cara, o cara fica doido, não fica? O cara... Professor! Irmão. O cara quer levar uma capivara para São Paulo, meu irmão. Posso pegar uma e levar para casa? Onde filhotinho aí, irmão? Deixa eu pegar. Aí você fala pro cara, irmão, você é só carrapato só, velho. Professor, tá me escutando? Pois não, minha amiga. Uma vez eu trouxe minha avó pra cá e ela é do Paraná. E ela foi ver as capivaras. Ela queria pegar a capivara e levar pra casa como se fosse um cachorro. Não é? Mas não dá vontade. Você não olha pra capivara lá e fala assim, deixa eu fazer um carinho nesse capivara e colocar no colo. Você já viu que no Parque das Nações Indígenas tem anta? Já viu já?
Quem já viu? Quem já viu? Já viu? Eu Já, professor. E aí não tinha muita gente, sabe? E aí eu tô andando assim, aí de repente eu vi saindo assim, enorme, parece um cavalo acima, não? Ela é enorme. Deixa eu só terminar essa. Aí eu olhei assim, eu falei pra Flor, dá uma olhada que aquilo ali não é capivara não, Flor. E eu com medo desgraçado, né? Mas eu sou macho, né? Predador, né, velho? Eu fiquei assim, estufei o peito e falei assim, não, Flor, fica perto de mim. E eu cagando de medo, né? Aí fui andando. Aí na hora que eu cheguei bem perto dela, ela ia atravessar a rua, a anta parou. Aí eu olhei para ela, ainda tirei algumas fotos, ficou meio embaçado, mas eu tirei fotos, ainda não estava com o celular legal. E aí eu passei pela assim, meio desconfiado, eu passei, aí ela atravessou a rua. Pode falar, meu rei. Correndo, porque tinha visto algum movimento. Mas eu fiquei parado assim, uma baita de uma anta, cara, essa do mato. É enorme, né, velho? É um cavalo, irmão, um troço desse tamanho assim. Você ia falar, minha amiga? Sim. Ali na Afonso Pena, eu vou te explicar. Ali tem um córrego ali que nasce ali no Parque das Nações Indígenas, né? Aí ele é canalizado. Algumas capivaras vêm pela canalização. Aí quando chega ali na Afonso Pena, na frente do shopping, elas saem assim, elas floram da terra assim. Aí elas vêm e atravessam, fica ali na Afonso Pena, né? É perigoso até você acertar, né? Atropelar uma, não é? Ô, professor? Capivara demais. Pois não? Eu nunca tinha visto esses animais, né? Aí eu cheguei aqui, eu fui no parque lá. Aí eu vi a capivara pela primeira vez, eu fiquei, será que eu posso tocar? Aí eu saí perguntando pro meu pai, eu posso tocar? Aí ele, eu acho que ela eu acho que ela morde. Aí eu vi uma mulher tocando assim, a capivara voou. Ela sai correndo, ela deixa pegar, né? Sim. Agora, isso falando da nossa cidade. E se você andar um pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul, cara? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Quem é que já viu a cidadezinha de Piraputanga? Foi massa, professor. Fui para lá ano passado. Eu estava lá ano passado. Vou te dar um conselho. Para quem não foi. Converse com o papai. Um sábado. Você pega aqui, saída para Aquidauana, ali, aquela do aeroporto, e vaza. Você vai rodar 1 hora. Você vai rodar 1 hora. Na hora que você rodar 1 hora, aí você vai ver uma rotatória grandona assim. Se você virar à direita, você vai para Two Brothers of Burunites. Conhece Two Brothers of Burunites? Traduzindo, 2 irmãos do Buriti. Fechou? Two Brothers of Burunites. Aí você vira assim. Você não vira para Two Brothers of Burunites. Você vai direto. No que você passa direto, aí tem uma placa enorme assim, aí tem uma entrada à direita. Você entra, aí tem outra placa assim, Estrada Parque de Piraputanga. Se você tiver sorte, você anda 100 metros, você já vê um tamanduá-bandeira. Então você vê bem tamanduá-bandeira, você vê bem lobo, você vê bem lobo-guará. Você também vê bastante mosquito, bastante sapo. Cara, você não precisa andar muito. Aí você começa, aí você vai andando, aí você vai atravessar uma ponte do rio Aquidauana, aí você vai entrar numa baixada assim. Ali você vai estar no vale do rio Aquidauana. Ali é Serra de Maracaju valendo. Aí você vai ver serra para um lado, serra para o outro. E o rio Aquidauana passando assim. Então era onde passava a viagem de trem. Aqui no Mato Grosso do Sul era um espetáculo, o famoso Trem do Pantanal. Quem que ouviu falar do Trem do Pantanal? Tem uma música. É um espetáculo essa viagem ali na altura de Piraputanga. Só serra. Irmão, por Deus, é um peitoral de serra assim, enorme. Você aqui, assim, os peitoral de serra e o rio Aquidauana deitado ali. Cara, é fantástico. Quer dizer... Professor. Pois não, Rei, pode falar. Nesse trem do Pantanal que o senhor estava falando, meu pai, quando ele veio para Campo Grande, ele era de Coronel Sapucaia, né? Quando ele veio para Campo Grande, ele pegou uma enchente no Rio Pantanal e ele pegou o trem porque ele precisava fazer uma viagem, né? O Detran. Sim. E ele falava que dava para ver, tipo, os pintadão, assim, na flor d'água, de tão cristalina aquela água. Verdade, cara, verdade. Você via os peixes na flor da água, verdade.
Tanto é que aqui da UANA, Miranda, sempre foi, né? É lugar de turismo de pesca, né, cara? Não é possível que exista um animal silvestre que não morda. É verdade, é verdade. Eu tô até medo aqui que a capivara morde, né? Se você ficar marcando nela, ela vai morder você. Quando a definição fala a respeito daquilo que é inútil e útil, são coisas que a gente tem que raciocinar na vida. Por quê? Porque às vezes a gente está preso, estamos amordaçados naquilo que a gente considera útil. E as supostas inutilidades da vida, elas nos cercam. E são coisas que a gente tem que aproveitar. Então, aproveitar, por exemplo, essa natureza exuberante da nossa capital. Aproveitar, por exemplo, a companhia do papai, a companhia da mamãe. Um abraço, cara. Um abraço em papai, um abraço na mamãe. Fechou? Vai, vamos prosseguir aqui. Tópico 2. A arte não se utiliza unicamente do pensamento especulativo para alcançar respostas, conhecimento reflexivo. É aquele tal negócio, né? A literatura, a arte, ela não vai explicar tudo. Lembra? A literatura é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Fechou? Prossegue na leitura. O artista e a obra de arte. Prossegue aí. Quem é o artista? O que faz o artista? O que ele produz? Por que artes e não arte? E qual a importância de tudo isso? Vamos analisar questão por questão e veremos que as respostas não são tão complicadas como parecem. Então, primeira observação. O que é um artista, cara? Alguém uma vez definiu que o artista é aquele que produz vaticínios. O que é um vaticínio? Um vaticínio, cara, ele não é uma profecia. Um vaticínio é quando o camarada fala alguma coisa, você entende que o camarada está falando, mas você não sabe falar como ele fala. Você fala assim, cara, eu sempre quis dizer isso daí, cara, mas só que eu não sei falar igual você. Aí eu estava ali no 3º ano, né, eu cantei aquele fragmento. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Vai, ó. Eu não vou negar, você é meu doce mel, luxo e céu. Eu não vou negar. Amada, meu conto de fadas, fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. Alô, pai! Você é louco, irmão! Você é a paz que eu preciso para sobreviver. Pensa, você quer amontoar essas palavras para falar para a pessoa amada, só que você não tem. Aí o que você ouve a música e fala assim, eu sempre quis falar isso daí, velho. Eu sempre quis falar assim, mas eu não consigo. Esse é o artista. O artista é aquele que produz vaticínios. O que é o vaticínio? O vaticínio é quando o cara fala um negócio, você fala assim, cara... Aí, ó! Olha! Não, vamos fazer de novo. Aquela assim, o camarada tá naquela fossa desgraçada. Aí o cara ouve a música assim. Não, vamos lá, vai devagar. Vai lá, comigo aqui, ó. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Veja como a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Ô, louco, irmão. Não, você vê que se fosse qualquer um de nós, a gente ia falar assim, garçom, é o seguinte, cara, tá vendo aqui a mulher de vermelho? Ela dança pra caramba. Não é? A gente ia falar assim, olha, aquela mulher de vermelho, ela dança pra caramba. Cara, é diferente de olhe pelo espelho, não olha pra ela, olha aqui pro espelho, olha aqui, ó, ela vai passar ali, ó, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Notem que a orquestra fica toda em festa. Cara, não é a mesma coisa você falar assim, cara, ela dança bem pra caramba, ela dança. Não, a orquestra fica em festa quando ela sai para dançar. Não é fantástico? Isso é um vaticínio. Isso a gente não dá para a gente mensurar de inútil ou útil. Não é como ter uma televisão, não é como ter um carro. São experiências que você vai ter que elas são intransferíveis e elas são muito íntimas. Então é algo que eu experimentei que é só meu. Eu percebi o que o cara cantou.
De repente você não se emocionou, mas eu me emocionei. Olha a outra. Não, agora eu estou empolgado. Olha a outra aqui, ó. Doente de amor. Procurei remédio. Qual flor da noite? Uma boate aqui na Zona Sul. Cara, o que é uma pessoa doente de amor, velho? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Você tá louco, irmão? Vou até parar, para com isso aqui. Ué, já tá colocando o nome? Vai acabar a aula já? Muito bom essa música, velho. Não, deixa eu ver aqui. Agora 9h30, a aula acaba. 9h50, pelo amor de Deus, já tem 20 minutos aí. Tá colocando o nome completo aí. Peraí, pô. Professor. Tem tudo isso aí também. Vai lá. O que é o artista, cara? Vamos lá? Acompanha aí, página 123, me acompanha aí. O que é o artista? Será que o O artista é a pessoa que pensa a realidade por meio de sua imaginação e dos seus sentimentos. Toda e qualquer experiência, seja pessoal ou observada nos outros, que lhe é marcante por algum motivo, é transformada em um objeto artístico, obra de arte, o objeto estético. Fechou? Então é aquele camarada que percebe o mundo ao seu redor. E o que é a obra de arte? Cara, a obra de arte é o que o artista produz, é a sua linguagem, é por meio dela que ele se comunica. Porém, esse diálogo não funciona como aqueles que estamos acostumados a fazer diariamente com as pessoas com quem convivemos e interagimos. Essa interação com a obra criada pelo artista se dá como um diálogo de adivinhações. Então você vê a obra do cara, aí você começa a analisar. Mesma coisa do quadro do beijo, certo? Então, necessariamente, a gente não quis interpretar a obra do cara. A gente foi falando de sensações que nós sentimos ao ver o quadro. Então, alguns falaram de sensação de sufocamento, alguém falou a respeito de verdade, mentira, falsidade. Não é que a gente está explicando, a gente está percebendo, tentando traduzir para algo mais próximo de nós. E aquilo nos impressiona, nos sufoca, nos incomoda de alguma forma, tá? Então tá, primeiro quadro rosa aí. O artista cria o objeto artístico pressupondo que alguém terá conhecimento de sua criação. Então alguém vai ver e vai ter conhecimento. Ele cria algo com a intenção de dizer alguma coisa, verdade? A obra de arte chega ao público. O público, uma ou diversas pessoas, vê, ouve ou escuta, sente a obra e tira suas conclusões acerca desse objeto artístico. O artista toma conhecimento ou não da opinião do público e produz outras obras, e assim por diante. Aqui eu tenho um Guernica, né? Aqui eu tenho uma outra obra do beijo. Você está vendo aqui a escultura? Que sensacional! Uma outra obra, o beijo. É um Brascucci Constantin, o beijo. O relacionamento amoroso é um tema universal e atemporal. Todas as manifestações artísticas já exploraram esse tema e seus desdobramentos. Observe essa escultura de Brancusi. Apesar das formas geométricas e puras, o beijo e entrelaçamento do casal não denotam mais vitalidade e entrega, que o beijo da obra de Magritte. Ótimo. Vira a página aí. Página 124, rei. Página 124. Aí eu tenho as diversas manifestações artísticas, tá? Não vamos ler, que é para não ficar cansativo. Eu tenho a pintura, que é uma pintura de Van Gogh. Eu tenho uma escultura, que no caso aqui é uma escultura numa praça, né? Uma escultura de bronze. Eu tenho a música, e aí eu tenho a orquestra. Eu tenho a dança, cara, que fantástico, né? E eu tenho o cinema aí na pessoa do Cidade de Deus, tá? E aí eu tenho a literatura, cara. A literatura, ele coloca aí um soneto de contrição de Vinícius de Moraes. Como essa aula é uma aula de literatura, essa eu vou ler, tá? Eu te amo, Maria, te amo tanto, que o meu peito me dói como uma doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago no acalanto, berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade.
Só te amar é divino e sentir calma. É uma calma tão feita de humildade que tão mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Tá? Então aqui Vinícius de Moraes. E aí a gente chega no consenso de beleza artística, né, cara? A gente vai discutir bastante isso daqui, mas eu quero dar uma adiantada com vocês. A gente vai discutir em outro momento isso daí, mas vamos discutir agora um pouquinho, tá? Eu vou perguntar para você, como é que você percebe que alguma coisa é bonita? Sobre a reação que ela causa em mim? As sensações que ela causa em você, ótimo. Pode ser uma experiência particular, né? Alguém já falou que uns gostam do olho, outros gostam da remela. Você já ouviu falar disso daí? Uns gostam do olho, outros da remela. Por quê? Porque a beleza ela pode ser para você uma coisa e pode ser para mim outra. Mas existe um ponto de convergência. Um ponto em que nós paramos de discutir. E aí a gente afirma, não, realmente aquilo ali é bonito. Como é que a gente percebe a beleza? Eu vou falar para você. A beleza, ela passa por um conceito matemático, tá? O conceito matemático da simetria. Quando eu falo simetria, todo mundo sabe do que eu estou falando? Ótimo, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de um objeto simétrico. Fechou? Então, quer dizer, se eu corto a metade dele aqui, o lado direito é idêntico ao lado esquerdo. É o exemplo da minha aliança. Minha aliança é um exemplo de simetria. Se eu corto ao meio, eu tenho a mesma proporção do lado direito com a mesma proporção do lado esquerdo. Há quem diga que, se você corta o rosto da pessoa no meio, à medida que o lado direito é idêntico ao lado esquerdo, a gente consegue dizer que aquela pessoa é bonita. Fechou? É um conceito de simetria. À medida que o corte, o lado direito e o lado esquerdo, eles são idênticos. É um conceito matemático. Depois a gente vai explorar mais ele. Vamos ler aqui o da apostila, tá? A beleza artística não deve ser tratada em termos de bonito e feio, pois ela é a manifestação sensível de um artista. Cada artista tem sua maneira de expor suas ideias e seus sentimentos. Por isso, conceitos como bonito, feio, não podem ser fatores decisivos na análise de uma obra artística. Pelo fato que cada pessoa possui um gosto. Algo bonito para alguém pode ser feio para os outros e vice-versa. Já a beleza artística encontra-se somente das obras que atingem plenamente aquilo a que se propuseram. Como podemos saber se uma obra artística atingiu seus objetivos? Quem tem a capacidade de identificar aquilo que é belo? A capacidade de identificar o belo e saber se a obra artística atingiu seus objetivos é percebida nas pessoas que têm conhecimento e cultura do seu povo, e de outros povos também, que possuem noções de história e de outras ciências. Em outras palavras, quem estuda e vai em busca da arte, pintura, literatura, cinema, consegue desenvolver essa capacidade. Você, essa pessoa, observe o quadro, a pintura modernista de Anita Malfatti, chamada de A Boba. Então, notem que na pintura, um fundo que apresenta um jogo de cores que não definem formas exatas. Aí o fundo não é exato. Depois, cores vivas com linhas, às vezes, bem marcadas, né? Então, é o quadro bem vivo nas cores. Um olhar vago e ingênuo, o rosto que transmite um ar inocente. E o rosto não apresenta muitas linhas, sendo formado pelo jogo de cores e luz que a pintura utilizou. Então, é uma maneira de apreciar a obra de arte, tá? Ele fala do quadro A Boba, que já esteve em tema de Enem durante muito tempo, tá? O quadro A Boba, representado em 1917 na exposição de Anita Malfatti, quando voltou da Europa, causou grande choque na sociedade. Isso aconteceu pelo fato da pintura estar representando em sua obra a figura de uma mulher com deficiência intelectual, a quem a artista caracterizou boba, utilizando uma estética que os brasileiros da época não estavam acostumados. A arte manifestada na obra, analisada, nos revelou as várias versões que a realidade mantém em segredo. Desvelou a visão sobre essa realidade da artista que, por meio de sua imaginação e de seu sentimento, mostrou suas interpretações acerca de um assunto por meio da pintura. Só conseguimos saber tudo isso porque temos conhecimento da nossa cultura,
da cultura dos outros povos, nesse caso, a europeia. Temos noções de história do início do século XX, quando nossas concepções artísticas estavam surgindo. E vamos em busca da arte. E assim por diante. Então, ela requer um determinado estudo, tá? Isso mesmo, pessoal, continuando colocando o nome aí. Vai, a linguagem universal da arte. Esse eu não vou ler para não ficar cansativo. E aí, a matéria que vai ser a matéria do seu simulado, tá? Do seu simulado, eu vou utilizar duas matérias, basicamente. Uma delas é a intertextualidade, que eu citei na aula passada. A outra vai ser essa daqui, a linguagem literária e não literária. E vai ter lá também uma parte para você interpretar o texto literário. Então, vou ter algumas perguntas de interpretação a respeito do texto literário. Tudo bem para a linguagem literária e não literária? Vamos lá? O que é uma linguagem literária e não literária? Primeiro começa aí, estou na página 126, me acompanha em casa aí. Página 126, diz assim: a obra não literária e a obra literária são formas muito diferentes de expressar a realidade. Enquanto a primeira é expressada de forma objetiva, tendo como fim o esclarecimento imediato de algum assunto para quem lê, a segunda apresenta a realidade de maneira subjetiva, indireta, motivada pelas emoções e pela imaginação de quem as cria. Então, vamos lá? O que é um texto não literário? Eu vou olhar para o texto e vou falar assim, não, esse aí é um texto não literário. Estou na página 126, tá? Um livro de química, por exemplo, não tem como objetivo emocionar o seu leitor, tocá-lo de forma que questione as diversas possibilidades de interpretação que a obra apresenta. Um texto não literário, geralmente, apresenta apenas uma possibilidade de interpretação. Escreve aí num canto. O texto não literário, ele é de linguagem denotativa. Tudo bem para a linguagem denotativa? Então, coloca aí. Um texto não literário apresenta a linguagem denotativa. Escreve aí num canto, aí na apostila mesmo. Escreve a lápis, escreve como você quiser. Um texto não literário apresenta a linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? Eu tenho a linguagem denotativa e tenho a linguagem conotativa. Conferem? Todo mundo sabe a diferença? Pode me ajudar? Que eu esqueci. Me ajuda, minha amiga. O que é uma linguagem denotativa? Aquela que a gente acha em dicionário? Fechou. Algo real, algo que dá, né? Você consegue caracterizar. Eu não falei para vocês, eu acho que eu comentei, né? Eu comentei para vocês. Eu tenho um outro métier de atuação, que é o concurso público, né? Inclusive, eu tenho meu canal lá no YouTube, você deu uma olhada lá, né? De repente não servir para você, serve para o papai, serve para o irmão, tá bom? Professor. Pois não. Não literário é denotativo, né? O não literário é denotativo. Vamos chegar no mérito da questão. Por que eu estou falando a respeito desse meu métier, que é o concurso público? Porque lá eu aprendo muita coisa, eu aprendo com o aluno. Aí uma vez o aluno falou assim para mim, professor, sabe como é que eu faço para identificar o texto denotativo? Eu falei, não, eu lembro do D de dicionário. É genial ou não é? Não é genial? Ah, o que você aprendeu? Olha que maravilha, ótimo, mas eu que aprendi denotativo porque é de verdade. Que sensacional. Então, veja bem, eu aprendi que o denotativo é do D de dicionário. Vamos lá, a gente vai procurar a palavra flor no dicionário. Como é que vai estar lá no dicionário a palavra flor? Que é uma planta, que faz parte do processo de reprodução das plantas, não é? Existe a monocotiledônia e a dicotiledônia. Você lembra? Quem é que lembra da monocotiledônia e da dicotiledônia? Eu não faço ideia do que seja. Aí ela é dicotiledônia? E quando nasce com uma, é a monocotiledônia. Aí, viu? Pronto. Dicotiledônia e as monocotiledônias. Ô, louco. Aí tem hora que eu enrolo para falar. Mas lá no dicionário vai estar lá o que é uma flor, não é? Isso é uma linguagem denotativa, é a linguagem do dicionário. Diferente do texto literário. Antes, vamos exaurir a apostila. Vamos lá? Gene pode explicar mau humor das mulheres. Olha só, finalmente, né? Finalmente vão explicar o mau gênio das mulheres. Vamos lá. Pesquisadores norte-americanos afirmaram ter localizado um gene que controla os níveis de uma substância química cerebral
que influi no humor, sobretudo das mulheres. O estudo indica que pessoas que têm uma variante desse gene estão mais propensas a reagir mal a experiências ruins. Vê? Isso é um exemplo de texto não literário. O que ele está falando aqui? Ele está apenas informando, passando uma informação. E o que é um texto literário? Quer colocar aí? O texto literário é de linguagem conotativa. A colega falou aí, conto. Por quê? Porque é uma invenção. Vamos supor, então, vamos lá, eu não sei se você já percebeu, mas eu chamo a minha esposa de Flor. Eu já contei alguma coisa da Flor aqui? Já contei, né? Não contei? Da Flor? A Flor, da Anta, a história da Anta. A Flor, né? A Florzinha estava do meu lado e tal, e eu fui proteger a Florzinha, porque eu sou macho predador, você tá ligado? Entendeu? Aí o que acontece? Eu tenho a Flor. Eu gosto de contar sempre na primeira aula, porque as pessoas acham que o nome da flor é Flor. O nome da flor não é Flor. O nome da flor é Rosimeire. Tá? Mas por que eu chamo a Rosimeire de Flor? Por quê? Porque ela é bonita. Vai. Porque ela é cheirosa. Bota cheirosa nisso. O que ela é mais? Delicada. A florzinha, o amorzinho, ela é delicada. Ela fala assim comigo assim, leva água, não esquece de levar água. Que você não bebe água. Você tem que beber água, não esquece. Aí a Flor dando dura em mim. Eu falo, tá bom, Flor, eu vou beber água. A Flor é um amor. Entende? Então, como ela é muito delicadinha, então o que ela é? Ela é a Flor. Fechou? Então, isso é uma linguagem conotativa. É quando eu coloco engenho, eu coloco metáfora, eu coloco suposições. Quer ver? No dicionário, ele vai falar da palavra estrela. O que é a palavra estrela? A palavra estrela é um astro que tem luz própria. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Você tá ligado? Alguém já assistiu na aula de física, na aula de geografia, seja lá qual for, os camaradas comparando o tamanho do Sol com o tamanho do planeta Terra? Você já viu essa comparação? Já? Uma vez eu vi na televisão algo assim, ó. Se o Sol fosse uma bola de futebol, o planeta Terra seria a cabeça de um alfinete. Você flagrou, irmão, e o Sol é um Sol de quinta categoria. Tem muita coisa muito maior do que o Sol andando por aí, irmão. E se o Sol fosse do tamanho de uma bola de futebol, o planeta Terra seria do tamanho da cabecinha de um alfinete. Cadê o alfinete ali? Eu não vou lá, que senão eu vou estragar o microfone aqui. A cabecinha de um alfinete. Aí tem gente ainda que se acha, né, velho? A gente tem que ficar na nossa, né, irmão? A gente é porcaria nenhuma nesse universo. Não é verdade? Mas beleza, então. Agora vamos falar a respeito da análise desse texto não literário, antes de falar do texto literário propriamente dito. Vamos lá? Com a mensagem do texto jornalístico, retiramos a seguinte mensagem objetiva. Foi descoberta pelos cientistas estadunidenses a existência de um gene responsável pelo controle de determinada substância química cerebral que tem influência no humor dos seres humanos. As mulheres são as mais afetadas por esse gene. O estudo também mostra que certas variantes desse gene tornam as pessoas que o possuem mais aptas a reagirem de forma negativa a experiências ruins. Conclusão. Quando lemos um texto não literário e tentamos reproduzir o seu conteúdo por meio de nossa interpretação, ou repetimos com outras palavras, pelo fato de ser um texto objetivo. Geralmente, sua mensagem é muito clara e não há tantas possibilidades de interpretação quanto o texto literário geralmente apresenta. Fechou? E aí, o que é um texto literário, Manão? Deixa eu ver aqui, como é que você está aqui? Ainda colocando o nome ainda, beleza. Um livro de poesias do escritor português Fernando Pessoa, por exemplo, abre ao leitor um leque infindável de interpretações sobre os temas abordados em cada um dos seus poemas. Faz o leitor pensar sobre o que foi lido, questionar-se sobre aquela nova face da realidade que lhe foi apresentada e compará-la a partir de conceitos que já conhece. O texto literário não nos leva para um único caminho, nos põe diante de vários caminhos, várias interpretações e várias possibilidades.
Uma vez um professor meu falou o seguinte: se você conseguir explicar tudo no texto, então ele não é um texto literário. Ele é batatinha quando nasce, vai! Espalha rama pelo chão. Vocês vão ter aula com Plaça? Já tiveram aula com Plaça? O Plaça adora esse esquema, sabia? Porque ele descobriu que como é que é? Batatinha, quando nasce, ela não esparrama pelo chão. Ela espalha a rama pelo chão. Fechou? Então, o professor meu dizia, se você conseguir explicar tudo, ele não é literatura, ele não é arte. Aí ele vai ser batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Quer dizer, algo que não precisa ser explicado. Tá? Agora, a arte, o texto literário, ele não te leva para uma interpretação, ele te leva para várias interpretações. Se nós voltarmos no quadro do beijo com capuz, a gente não estaria conversando a respeito dele até hoje? Até hoje, com certeza, de repente, alguém pensou em casa, compartilhou em casa, o pai deu outra opinião, outro conhecimento que o papai tem. Por quê? Porque o negócio não para, ele não exaure, ele não termina. Um texto literário ele não tem fim. Então, é uma teoria que a gente chama da teoria do palimpsesto. Deixa eu explicar essa teoria para eu terminar a aula. Antigamente, nós escrevíamos em pergaminho, confere? E o pergaminho ele era basicamente de duas maneiras. Ou fazia de palha, que aquela palha se chamava pergaminho, era uma planta que se chamava pergaminho, aí prensava ela e tal, deixava ela secando e aquilo ali os caras escreviam em cima. Ou então fazia de pele de carneiro. Pegava a pele de carneiro, secava a pele de carneiro e fazia o pergaminho. Era o papel deles, entendeu? Só que daí eles escreviam, e assim foi a Biblioteca de Alexandria, vários pergaminhos. Só que daí o que acontece? Aí eles queriam escrever mais livros, escrever mais coisas. Só que não dá para ficar matando carneiro toda hora. Aí o que eles faziam? Os documentos mais velhos, eles pegavam e eles raspavam para tirar a tinta. E aí o que eles faziam? Escreviam em cima, reaproveitavam o pergaminho. E daí o que acontece? Aquele documento ficava velho, raspava de novo, escrevia em cima. Hoje em dia, com a tecnologia, o que os caras conseguem fazer? Os caras conseguem ver com raio-x, sabe lá Deus o que é, os textos que estavam escritos debaixo daqueles outros textos. Nasce a teoria do palimpsesto, isso é, um texto em cima de um texto, em cima de um texto, em cima de um texto, em cima de um texto. Que é a teoria da literatura. A literatura, ela tem várias camadas de texto. Você pode ler aquilo ali naquele momento e aquilo ali não fazer sentido nenhum para você. Aí você lê num segundo momento, você chora. Porque você está emocionado. Naquele momento, aquilo ali falou uma outra coisa para você. Esse é o texto literário. Então, o texto literário, para ela, não teve sentido. Para ele, foi emocionante. Então, aquele tal negócio. Para uns, ele tem uma determinada interpretação. E ele pode também ter várias camadas de interpretação. Fechou? Então, para o simulado de amanhã à tarde. Intertextualidade, interpretação do texto literário e texto literário e texto não literário. Fechou? Um abraço, meus amigos. Um abraço, pessoal aí de casa. Coloca o nome completo aí. Fechou? Tchau, professor. Tchau, minha amiga. Semana que vem eu estou de volta. Aí aquela hora que daí eu rasgo a camisa para tirar o negócio. Pelo menos semana que vem a gente se vê no presencial. Tchau. Isso, aí vai estar por aqui, né? É verdade. É isso aí. Um abraço, Eu não amigos. sei, professor, que eu tô com meio que uma suspeita de Covid. Falou, professor.